8 de maio de 2018. Chapecoense e Paraná fecham quarta rodada do Brasileirão com empate em Santa Catarina. No Corinthians, semana cheia e decisiva. Na quinta-feira, duelo contra o Vitória, valendo vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. E no domingo, clássico contra o rival Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho eu volto ao vivo com as informações do Timão no Gazeta Esportiva. No Palmeiras, lateral Marcos Rocha fala do reencontro com o ex-clube e o retorno ao Estádio Independência. Dodô admite que se sentiu envergonhado com a goleada sofrida para o Grêmio. Agora, Santos terá 2 jogos seguidos na Vila Belmiro para tentar se recuperar. Contra a Luverdense pela Copa do Brasil e contra o Paraná pelo Campeonato Brasileiro. E ainda, os últimos preparativos do São Paulo para o jogo contra o Rosário Central. E um bate-papo exclusivo com Michel Sablon, o grande responsável pelo desenvolvimento do futebol belga nos últimos anos. Oi, boa noite! O Gazeta Esportiva começa falando do Corinthians, que promete uma semana com fortes emoções. Domingão, o Timão recebe o Verdão na Arena em Itaquera pela 5ª rodada do Brasileirão. Mas antes, na quinta-feira, a equipe do técnico Fábio Carille faz um jogo decisivo também em Itaquera contra o Vitória pela Copa do Brasil. Nosso contato é com o repórter Jonas Campos, que está neste momento no CT Joaquim Grava acompanhando a preparação do Corinthians. Boa noite, Jonas! Boa noite para você, para todo mundo que está ligado no Gazeta Esportiva. Falamos ao vivo aqui do CT Joaquim Grava, onde o Coringão trabalhou agora à tarde, na tarde desta terça-feira. O técnico Fábio Carille comandou uma atividade em campo reduzido. Alguns titulares fizeram um trabalho mais leve, mas a boa surpresa do dia foi a presença do Rodriguinho. Rodriguinho, que vinha sendo poupado de alguns treinos, foi poupado também na partida contra o Ceará, treinou normalmente hoje, atuando como um coringa, e com certeza será a novidade do time que enfrenta o Vitória pela Copa do Brasil nesta quinta-feira, duelo que vale vaga nas quartas de final. O Corinthians precisa vencer em Itaquera, jogo de ida 0-0 no Barradão. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis, lembrando que a Copa do Brasil não tem mais aquela história do gol qualificado fora de casa. Então, para se classificar sem depender das penalidades, o Timão precisa vencer o jogo. Uma vitória simples já garante o Timão nas quartas da Copa do Brasil. A questão agora aqui no Corinthians é o seguinte, viu, Michele? É maratona de jogos, a sequência tem sido bastante puxada. Para vocês terem uma ideia, até a parada da Copa do Mundo, o Corinthians jogará 11 partidas em 35 dias. Uma maratona. Nessa semana tem o Vitória pela Copa do Brasil. Domingo, nada mais, nada menos do que o clássico contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro em Itaquera. E na semana que vem, Deportivo Lara pela Copa Libertadores da América, partida na Venezuela. O Corinthians é o líder do grupo 7, mas o grupo embolou de vez depois que o Timão perdeu para o Independiente da Argentina. Então o Corinthians tem 3 jogos bastante importantes com caráter decisivo e o time não vence há 4 partidas. Um retrospecto negativo nos últimos jogos, e hoje o Maicon, que concedeu entrevista coletiva aqui no CT, falou justamente sobre isso. Fala aí, Maicon. A gente se cobra bastante, né, por esses resultados, nos incomoda bastante isso. É claro que acho que desde quando o Fábio subiu, acho que poucas vezes a gente passou por esse número de jogos sem vencer, mas já aconteceu alguns jogos sem vencer e sempre antes de semanas decisivas, né? Eu acho que principalmente o Brasileiro do ano passado, antes do jogo do Palmeiras esse ano também, na fase antes da semifinal, das finais. A gente sempre vive esses momentos, né? É curioso, mas a gente sempre consegue dar a volta por cima. Acho que esse é o foco do grupo. O futebol é muito constante. Acho que a gente estava, se eu não me engano, 5 jogos sem perder. Perdemos um, já ficamos 3 sem vencer. E aí já aconteceu o 4º no último jogo. Enfim, o futebol é dinâmico, como você falou. A gente tem que estar ligado jogo após jogo. E o jogo do Vitória é de extrema importância, porque a Copa do Brasil é um campeonato muito importante que a gente deseja. Então a gente pretende seguir, sem pensar no Palmeiras ainda, a gente tem que passar pela Vitória para retomar nossa confiança, nosso estilo de jogo normal, e aí sim a gente pensa no Palmeiras depois. Oi, Michele, olha, o que vem preocupando bastante o técnico Fábio Carille é justamente a lista de jogadores no departamento médico. Olha, tem uma listinha grande aqui.
Ralf e Cleison iniciaram um tratamento depois de passar por cirurgias. O Ralf teve uma luxação no ombro, o Cleison passou por uma artroscopia no joelho direito, o Fagner também se recupera de uma lesão na coxa direita, o René Júnior, um problema no menisco do joelho direito, também vai se recuperando, e o Danilo, que machucou a panturrilha, deixou a partida contra o Ceará ainda no primeiro tempo, aguarda resultado de exames para saber a gravidade da lesão. Carille hoje não deu pistas do time que enfrenta o Vitória, mas a gente consegue imaginar o provável Corinthians para esse duelo decisivo da Copa do Brasil. Deve ter o Cássio, Mantuan, Henrique, Balbuena e o Sid Clay, Gabriel e Maicon, Romero, Jadson, Rodriguinho e Matheus Vital. Esse deve ser o Coringão que enfrenta o Vitória, repito, quinta-feira às 7h30 da noite, na Arena de Itaquera. Michele. Muito obrigada, Jonas Campos. Chico Lang, boa noite. Osmar Garrafa, boa noite. Boa noite. Chico, você está preocupado com esse jogo de quinta? Porque se perder, o Corinthians está fora da Copa do Brasil. Olha, Mi, evidentemente que sim, porque o Corinthians não está mostrando um futebol convincente, ainda não se acertou depois da saída do Jô, né? O Roger não pode ser usado nesse campeonato, por causa que já jogou pela Copa do Brasil, pelo Internacional, e o Corinthians não está conseguindo fazer gols, né? E a bola passa perto, o goleiro é o melhor em campo, a bola bate na trave, não entra, e está conseguindo tomar gols bobos, né? Você pega aquele gol do Ceará, o cara vai tentar mil chutes daquele e vai acertar mais um. Só não querendo desmerecer o Wesley, né? Mas foi um gol difícil de fazer. E ele acabou fazendo no Cássio, que tem 1,95 m. A bola subiu e desceu. Quer dizer, então com isso não está tendo sorte, não tá encontrando um time e vai ter que jogar no famoso 4-2-4 aí do Carille, né? Que na verdade, no fundo é um 4-4-2, né? Isso sem a bola, como fala o Oscar, né? O Oscar que foi de São Paulo. Então, quer dizer, é evidente que preocupa, porque se o Corinthians não tomou gol lá fora, ou não fez gol lá fora, não pode tomar gol aqui dentro. Isso também agora não importa mais, porque não tem aquele gol que vale 2. Então, se tomar um gol, vai ter que empatar para levar para os pênaltis. E não sei, não está conseguindo vencer, não está conseguindo mais ganhar. Alguns jogadores perderam visivelmente a confiança, né? Então aí fica complicado. Vamos torcer para que o Corinthians se reencontre, porque na verdade, falando sério, essa Copa do Brasil é que interessa. 57 milhões de reais é um prêmio significativo para qualquer time do mundo, né? Imagina aqui para o time brasileiro que está numa pindaíba de fazer dó. Garrafa, boa noite. Corinthians tem que priorizar a Copa do Brasil? Boa noite, Michele. Boa noite, Chico. Boa noite você acompanhando o Gazeta Esportiva. Nesse momento ainda não, Michele. O Corinthians está vivo nas 3 frentes. O brasileiro ele vai ter que conviver com o brasileiro, né? Eu, no meu entendimento, se fosse priorizar uma competição, priorizaria o Campeonato Brasileiro, como fez o ano passado, focar nessa competição. Mas o Corinthians é muito grande, né? A marca Corinthians é muito grande. O Corinthians não pode abrir mão, como fez, inclusive, o ano passado contra o Internacional. O Corinthians abriu mão da Copa do Brasil, acabou se dando bem no Campeonato Brasileiro. Mas não adianta, a cobrança é muito grande, então focar no Campeonato Brasileiro e deixar na Copa do Brasil amanhã, domingo brasileiro, depois na outra quarta Libertadores, e aí, dependendo dos resultados, você decide qual caminho deve seguir. Desculpe, sobre o jogo de amanhã, o Carille desenhou bem o que vai acontecer lá na Arena Itaquera. O Mancini, amanhã não, quinta. Na quinta-feira, desculpe, na Arena Itaquera. O Mancini, ele não vai colocar o Vitória se aventurando, ele sabe que o Corinthians vai ter que propor o jogo, é algo que o Corinthians não gosta de fazer, não é? Então é um jogo completamente difícil e muito complicado para o Corinthians. É um jogo muito complicado para o Corinthians, mas o Corinthians tem qualidade, tem elenco para jogar com inteligência, tranquilidade para sair classificado. Não é essa história não de Corinthians vai passar com... vai pegar a vitória, não. Jogo complicadíssimo, é jogo de inteligência. Bom, e a enquete hoje segue falando do Timão. A gente quer saber o seguinte: o Corinthians deve priorizar a Copa do Brasil, 57 milhões, ou o Brasileirão? Seu voto lá no gazetesportiva.com. Os meninos já deram a opinião deles aqui. O assunto agora é a prova ciclística 9 de julho, que é organizada aqui pela Fundação Casper Libero e ocorre daqui a 2 meses. E já, para começar a esquentar essa prova, a gente traz aqui para o estúdio a nossa companheira Renata Falzoni, especialista na modalidade. Mas antes dela entrar aqui para bater um papo com a gente vai ver a reportagem que ela preparou sobre a também tradicional prova 1º de maio, realizada lá em Indaiatuba, aqui no interior paulista. Tive que correr porque está sem tempo. Vambora. Tem uma matéria de 8... As imagens comprovam.
O ciclismo de estrada é fascinante. As provas são disputadas em asfalto, em alta velocidade. Indaiatuba é o palco da segunda prova mais tradicional do Brasil. É a 1º de maio, que em 2018 está na sua 68ª edição. Ela é a segunda prova mais antiga do Brasil e sempre teve a participação de muitas equipes, as favoritas do Brasil, sempre participaram. Eu cheguei a correr aqui em 70, 71, até 75 eu participei. E a corrida era lá no centro da cidade. Esse local aqui ainda não era povoado ainda. Aqui era fazenda, tudo mais, né? Isso aqui cresceu muito depois e ela veio para cá, no centro cívico aqui. Cerca de 1.000 ciclistas disputam 14 categorias e o sucesso do evento fica por conta do apoio da prefeitura. 2 horas de prova debaixo de um sol de rachar para o pelotão da elite masculina. Mesmo assim, o ritmo da corrida é nervoso. Nas 4 últimas voltas, a equipe Funvic assume a liderança do pelotão, faz um excelente trabalho de equipe e determina o ritmo final da prova. Faltando 250 metros, Francisco Chamorro lança o seu sprint final e garante a sua vitória, seguido de Armando Reis, da equipe local de Indaiatuba, em terceiro Emerson da Silva Santos, de Guaratinguetá, quarto Márcio Bigai, de Taubaté, e em quinto Lucas Ribeiro Mota, da equipe de Ribeirão Preto. Bom, teve a sorte que temos companheiros de equipe que conseguem controlar a corrida, neutralizar, atacar, fazer fuga. Tem uma subida que dificulta bastante a corrida e foi selecionando automaticamente, fiquei no corte da frente e consegui levar essa vitória no sprint. A prova da elite feminina foi de 60 minutos, também com chegada em sprint. Tatiele de Souza, da Funvic, em primeiro, seguido de Daniela Leonço, da equipe de Rio Claro. Em terceiro, Tamires Fani, de Florianópolis. Quarto, Alice Melo, de Indaiatuba. E em quinto, da Funvic, Wélida dos Santos. Uma prova bastante difícil, né? Bem disputada, sol quente, mas foi boa a prova, né? Graças a Deus eu consegui me manter sempre ali na frente, neutralizando algumas fugas para conseguir chegar no sprint final. E graças a Deus deu tudo certo, né? Dedico essa vitória a toda a minha equipe. 9 de julho, você participa? Claro, participo. Vamos trabalhar bem aqui para a gente sair com um resultado positivo. 9 de julho é uma prova que eu gosto muito de correr. Ano passado fiz sexto. Expectativa, quem sabe, fazer um pódio esse ano. A 9 de julho estaremos toda lá, né, equipe. Tomara que esteja a quantidade de bastante mulheres, como teve aqui. Vamos correr, mulherada! O ciclismo não morre, ele sempre vai arrumando o jeitinho de continuar crescendo, com dificuldade, mas não para. Muito legal, a galera tá aqui com a gente, Renata Falzoni, que bom, minha querida, muito bom ter você de volta aqui no Gazeta Esportiva. Toda semana a Renata vai estar com a gente aqui. Vai ter viagem aí no meio, Renata? Vai ter algum? Vou! Olha, tem uma viagem internacional, que ela vai às vezes falar com o Papa, com o Rei, mas tudo bem. Renatinha, então você foi mostrar aí a prova 1º de maio, e legal que vê muitos dos competidores de lá e vencedores estão no 9 de julho, né? São os mesmos, sempre é o mesmo. Isso é muito interessante. E o que é bacana é ver essa vitória do Chamorro, né? O Chamorro foi o vencedor da nossa 9 de julho em 2010 e 2012. Em 2014 ele estava muito bem no pelotão, lá na frente, mas levou uma queda e não conseguiu vencer. Espera um pouquinho, a gente está com probleminha no seu microfone, mas deu para pegar um pouquinho do que a Renata falou, né? Deu, porque pelo menos pegou no meu microfone. A gente vai tentar resolver aqui o probleminha no seu microfone. E o Chamorro, eu lembro que ele foi desclassificado, não é isso? No ano passado? Teve uma desclassificação. Espera, a Renata não pode falar ainda, é suspense. Teve alguma coisa que eu lembro do Chamorro. E a Daniele Leonço, que a gente viu ali no pódio com o bebezinho, ela já venceu a outra 9 de julho, o bebê estava na barriga dela. O ano passado ela não disputou. É isso, Renata, não disputou. Ela subiu... Deixa eu ir perto dela. Bem pertinho. Pega o áudio aqui, ó. Ela subiu no pódio, ela e Joel, o casal, isso. Se não me engano, isso foi em 2016.
Exatamente. Eles venceram. E ela estava com um garotinho na barriga. E agora ele está no pódio com a mãe. Essa trinca é veterana. É veterana. Renata, para 9 de julho, as inscrições já estão a todo vapor. Super a vapor. E a gente tem que realmente recomendar que as pessoas não percam o prazo para se inscrever nessa que é a maior prova, mais antiga prova do Brasil de ciclismo de estrada, nas ruas da cidade de São Paulo, vai estar perto do Parque de Ibirapuera, lá pelo lado lá do Parque Vila Lobos, vai pegar toda aquela região por trás do Jockey, é um circuito maravilhoso, e eu vou daqui mostrando assim, outras matérias sobre as novidades no circuito e tudo o que está acontecendo e o que o pessoal está aí disputando. E uma novidade muito grande, Michele, é que o ciclismo feminino está crescendo, o pessoal está muito forte, está treinando fora do Brasil. Vai ser uma competição muito bonita. Você comentou que o pessoal está na Bélgica treinando, né? Para vir participar aqui da 9 de julho, que legal. Muito legal. E nós tivemos, você vê, a Welly estava em 5º lugar nessa prova e ela foi quem ganhou ano passado. Ela ganhou, ela foi a campeã pan-americana e vai estar disputando. Vai ser muito bonito, tanto masculino quanto feminino. Então, inscrições no site gazetesportiva.com, porque só profissional pode participar? Imagina, você também pode participar, eu, Chico Lang, o Garrafa, não é só a Renata Falzoni que manja, que corre pra caramba, que tem todo esse corpão aqui, não. A gente também pode, porque a 9 de julho é uma prova pra você também. Além dos profissionais, você também pode se inscrever, como a São Silvestre, gazetesportiva.com, certo, Renatinha? Beleza. Semana que vem você está de volta com a gente, tá certo? Sem problema no microfone, tá tudo bom. Do ciclismo pro basquete, hoje à noite tem jogo pela Liga de Basquete Feminino. Olha só, em Recife, o Uninassal abre a série de melhor de 3 às 8 da noite contra o Sampaio Basquete. O vencedor desse confronto encara o ganhador do duelo entre Blumenau e Veracruz Campinas, fase final da LBF. E você acompanha tudo de pertinho aqui na TV Gazeta 10 para as 3. Já tem o esquenta do nosso time, tá? No último jogo da 4ª rodada do Brasileirão, Chapecoense e Paraná ficaram no empate 1-1. O resultado manteve a equipe paranaense na lanterna da competição com apenas 1 ponto em 4 jogos. A Chape também segue na zona de rebaixamento com 3 pontos. A equipe terminou a rodada na 17ª colocação. Veja os gols. Gols só no segundo tempo para Chapecoense e Paraná. Arthur Caíque, em uma bela cobrança de falta, abriu o placar para a Chape. Na comemoração, um abraço no professor Gilson Kleina, que vem balançando no cargo. O empate do Paraná veio 6 minutos mais tarde. Carlos recebeu na frente e soltou a bomba para definir o resultado na Arena Condá, 1-1. Com o empate, a Chape caiu para o 17º lugar. Já o Paraná, que conquistou o primeiro ponto do Brasileirão, é o lanterna do campeonato. O CRB se deu bem ao vencer o Sampaio Corrêa fora de casa em jogo que abriu a 5ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Veja os gols. Jogando fora de casa, o CRB abriu o placar diante do Sampaio Corrêa nessa infelicidade do goleiro André Luiz depois do chute de Bruno Paulo. 1-0. Antes do intervalo, a equipe da casa chegou ao empate com um gol irregular. João Paulo estava impedido quando recebeu a bola dentro da área. A arbitragem validou o gol, 1-1. A rede só voltou a balançar aos 42 do segundo tempo em outro lance polêmico. E aí, será que o Neto Baiano fez falta no goleiro? O juiz entendeu que a jogada foi normal, 2-1 CRB. Mas o Sampaio não desistiu e foi buscar o empate aos 48. Manacas escorou a cobrança de escanteio e deixou tudo igual no Castelão. Só que a resposta veio na mesma moeda. Nos últimos segundos de jogo, Flávio Boaventura subiu no segundo andar para garantir a vitória do CRB por 3-2. Com o resultado, o time alagoano subiu 7 posições e agora é o 10º. O Sampaio é o primeiro time fora do Z4. Tá certo. Bom, hora de dar espaço para o humor aqui no Gazeta Esportiva. Ele, o aniversariante do dia, Guilherme Camarda. Gui, parabéns, muita saúde e felicidade. Aliás, parabéns também para minha avó, Shirley Rosinha Gomeiro da Silva. Avó, te amo. Minha avó tá doentinha, mas eu te amo muito. Feliz aniversário. Você e o Guilherme, ó, amo de paixão. E calma, meu marido, o Guilherme é praticamente um filho. Vinícius Rodrigues, Guilherme Camarda trazem pra gente as curiosidades do mundo da bola, sempre com aquele jeitinho irreverente. Mesa quadrada tá chegando.
Estamos chegando com Mesa Quadrada na sua telinha. Fala, Vini. Fala, Gui. Feliz aniversário, meu amigo. Obrigado, cara. Hoje, pra quem não sabe, é aniversário do nosso querido Guilherme Camada, que completa 27 anos. É uma vida. Parabéns. Temos que ficar mais velhos, não tem jeito, né? E o derby campineiro finalmente voltou, hein, Vinícius? Pois é, e o time de maqueiros do Guarani deu um show. Foi fingir que tava machucadinho, aí os maqueiros se vingaram. É a vingança dos maqueiros. É, Danilo, não tá fácil, meu amigo. E na República Tcheca, na Europa, o futebol anda tranquilo, normal. É, e um torcedor resolveu aparecer mais que os jogadores. E olha só, o torcedor invadiu o campo com a sunga de Osmar Garrafa. Tem certeza que é do Garrafa, cara? Sim, ó, olha aí. Mas parece o Chico Lang um pouco. Parece o Chico Lang misturado com o Perdigão. Olha, o cara deu um pinó. Meu! Ah, tome-lhe! Pênalti pro Corinthians. Você aí de casa quer ser goleiro? De repente, ter umas aulinhas de reposição de bola? Quero! Quero! Então aprenda com esse pessoal aí do Macapá. Bom, e na aula de hoje, né, vamos ensinar a reposição de bola ajudando o adversário, né? É muito melhor quando você toca a bola para o atacante, não para o seu zagueiro, olha aí. Valeu, pessoal, é isso aí. Esse foi o Mesa Quadrada de hoje. Qualquer coisa, hashtag Mesa Quadrada no Twitter ou no Instagram. @Mesa Quadrada Oficial. Segue a gente, manda sua mensagem, comenta nossas fotinhos, porque domingo, no Mesa Redonda, tem desafio especial do Dia das Mães. É, domingão, não perca. Um abraço. Valeu! Não, parabéns, né? Primeiro, parabéns ao Guilherme, né? 27 anos, não é tão menino assim. Não é 24? Nossa, não, 27 anos, a gente tinha 21. Não, eu acho que é 24. Não, 27. A caminho dos 30, já não é tão menino assim, né? Seu Guilherme já não é tão menino assim. E um detalhe, se só erraram numa coisa ali na hora do rapaz ali, falaram que era minha sunga e tal, mas não a desse verão. Isso eu já usei há 3, na época todo mundo usava e tal. Isso aí era moda, uns 3, 4 anos aí a gente usava, né? Ele tá meio desatualizado. O que leva o indivíduo a fazer isso? Chico Lang, você que já fez uma coisa parecida. Eu já fiz várias vezes, inclusive de madrugada, saí pelado de cueca. Na rua? De cueca na Paulista, né? Já aconteceu isso aí, já uma vez, no passado, né? Longínquo, né? Em que eu não tinha barriga, era um garotão. Meninão. Fui convidado para posar na revista G, não aceitei. Aliás, aquela da cueca, o Leão fez porque você não aceitou o convite da oportunidade. Exatamente, a cueca sem vergonha, né? O Leão foi, para quem não sabe, não apareceu no outdoor aqui, cueca e tal. Mas, na verdade, o Leão foi a segunda opção, o plano B, porque o garoto propaganda era evidentemente que você sabe que meu corpo, minhas regras, eu não aceito isso de forma alguma. Agora, eu só quero dizer pro seu Vinícius que pênalti no Corinthians é a vovozinha. Só porque o cara caiu e falou pênalti pro Corinthians. Por causa desses negócios, dessas brincadeiras, os juízes estão perseguindo o Corinthians. Teve 3 pênaltis a favor do Corinthians no domingo passado. Eu sei que você não gosta de falar disso. A culpa é do Vinícius. Não, a culpa é dele. É do Vinícius. É do Vinícius. Então. É do Vinícius. E começa a gerar essa sensação. Dele e do Milton Neves, os dois que ficam inventando esse negócio de apito amigo e tal. Agora todo mundo perseguindo o Vini tem várias culpas, mas e ninguém está dando pênalti mais pro Corinthians. Então isso aí é uma coisa que a gente tem que ficar de olho, viu, seu Vinícius? E depois eu empresto uma cueca para você sair pelado também. Não briga com o Vinícius que a dona Márcia chora, a mãe dele. Eu conheço ela. Beijo pra dona Márcia. Eu conheço ela também. também. Do Gui também, que eu conheci ontem. Nossa, cada mãe bonita, viu, que tem aqui. Agora vamos ao 5º e último episódio do especial que nós fizemos sobre a evolução do futebol belga. José Paes e Jonas Campos conversaram com ninguém menos do que Michel Sablon, responsável pelo incrível desenvolvimento do futebol local nas últimas 2 décadas. Olha só. Primaire Babou, si évolue, c'est ça. Moi, j'évolue pas. I think Michel Sablon is one of the pioneers of thinking about how to develop and how to increase the level
of the youth development in Belgium. The technical director, Michel Sablon, decided to make a kind of master plan. They set up a master plan together with Double Pass. C'est à lui surtout qui a développé le plan, mais qui a réalisé aussi des choses. C'est pas toujours évident. Bom, o homem está em Singapura, vamos por Skype, tem prós e contras, na verdade, óbvio, mais contras, né? Perdemos o tete-a-tete de uma entrevista olho no olho, mas eu acho que o entrevistado em si já vai dar conta do recado, porque é o cara que revolucionou a parada toda, é o cabeça dessa história de revolução do futebol belga. Vale muito de qualquer jeito falar com ele. Ele é o cara que começou, que teve as principais ideias, né, tanto na base quanto no profissional, para mudar o jeito do futebol belga, né? After the 2000 Euro 2000, we were really at the bottom, and Michel Drogo was president of the FA, and he told me we have to do something. And we, on a Saturday morning very early, we started to work with it, with a white piece of paper, and we made all things, the ideas we should develop. And then he told me it's up to you now. The first thing we did was we analyzed the existing championships, the way they played on Saturdays and Sunday mornings and things like that. We had asked one university to analyze this, and they did it for more than 1,600 hours of youth football at different levels. They analyzed it in order to have the best way to implement small-sided games in the different age categories. Belgium had the reputation to be a counter team, and that's we would with our youth teams. We would like to. Our idea was not to be a counter team, but to be dominant in the game, and then dominant in the game. And we came in the final discussions. We came to a format which was 4-3-3. That was our basic thing, which we played in youth. For example, you had a discussion with Jean Kindermans. I invited all the directors of the academies of professional teams. So all of the directors of the private academies were part of the discussions and of the plans and of the schedules and way of working we were developing. They were part of the discussions. So we went, like Bob and Mark and myself, we went to 100 times to clubs, to group of clubs, to explain our plan, what was the main target to do so, and that was and it was easy to tell them, come and see how we do it with the professional teams, and those are the guys who were in the group. So this was the strategy how to implement all this all the plan in all the different age categories, but also in the different levels of football. We could say that 85% was playing in the small-sided games, which we advised to do in the different age category. Why was 4-3-3 seen as the best formation in all this process? We developed wingers in that time, players who are able to, in a versus 1v1, able to eliminate an opponent. And this is the day of today. The football of today, it's still there. If Messi or Ronaldo has the ball, they beat an opponent, and that's it. You have the superiority
the players is eliminated. So those are things we analyze position per position. I don't know if you can see in my office here. Yeah. You see this blue card here. Yeah. This one. That's the transition from small-sided games, the single diamond, the double diamond, to 11 against 11. And that's what I do here also, from the small-sided games, 5v5, 8v8, 11v11. And that's the progression we make, and there's a logical, when you see the players, most of the players remain in the same position, they only move from one part to another part. But the positions of the players are always the same. And then you add players, 3 in the first phase and 3 in the last phase. And then you come from 5 to 8 and from 8 to 11. And the positions of most of the players remain in the same position. That means that they are familiar with this position, but they come from 5 to 5 to 8, 8 in 11, 11. La vie, santé, bonheur, avoue que tu n'as pas sommeil. And Michel, how do you see this generation of players that you have here now in Belgium? Yeah, you have, and you don't have 11 players, you have 25 players. Good players, also all the guys. Batshuayi is playing well now. The other thing is, and that's the main thing why we are satisfied about the plan we implement, was that behind this exceptional generation, a lot of other good young players came through. And that's why I give you the example of the under-21 playing in Holland. This is a good team, excellent players. When you go to the under-17 Bob's team, excellent players. To the 18. So a lot of players. This is much more the result of the quality of the plan and the new plan, the new development plan, and the new football plan we made in Belgium. That this is the result of the plan, not the result of only the exceptional generations. We had to try to find the 22 players to go to the World Cup. And now we have to select 22 players to go to the World Cup. That's a big difference. La vie, santé, bonheur, à fond. Quando a gente fala que no futebol hoje em dia não tem mais bobo, o cara fala assim, mas isso é um jargão que todo jornalista utiliza para justificar a derrota de um grande para um pequeno. Mas veja essa entrevista, que coisa interessante. Veja o que ele diz. Antigamente, a Bélgica tinha 11 jogadores, tinha um time, 11 jogadores. Hoje, a Bélgica tem 25 jogadores. Então, eles vão ter que cortar 3 para ir para a Copa. Eles falam, antigamente a gente procurava 23 jogadores para ir para a Copa. Hoje a gente seleciona 23 jogadores para ir para a Copa. Então vejam que é um trabalho a longo prazo. E toda aquela explicação tática que ele deu, que na verdade ratificou aquilo que já foi dito antes, né? Que primeiro se começa no 4-3-3, nas equipes de base, aí depois vai para o diamante, né? Que é o 3-4-3, famoso diamante, né? Que é o ideal, porque é ofensivo. Pode ser defensivo, mas geralmente é ofensivo. É onde a Bélgica vai se basear para disputar essa Copa. Então veja, não tem mais bobo, e essa Copa do Mundo vai ser uma das mais difíceis disputadas até hoje, na minha opinião. Ô Chico, o que deu para sentir, e a gente está sentindo ainda nesse belo trabalho da nossa equipe de repórteres, é o seguinte, de que, claro, o futebol ainda continua prevalecendo o improviso, a técnica, mas que hoje há ele fala do Cristiano Ronaldo e do Messi. Eles pegam a bola, passaram por 3, fazem um gol, mas isso é raro. Mas há espaço também para a ciência, para o estudo, né? Para a evolução,
através de um trabalho científico. Isso vale tanto para a fase de fisiologia, parte médica, parte física, para uma série de ingredientes. E talvez nesses países menores, onde você não tem tanto material humano, diferentemente do que acontece aqui no Brasil, esse trabalho acaba surtindo efeito, não é? E você consegue ver o resultado muito mais prático. Você falou, na reportagem mostra, há muito tempo ele não tinha 13, 14 jogadores para se montar um grupo de 20. Não tinha. Hoje ele já pode convocar. Então acho que fica claro e evidente, e aí cai no que você falou. O futebol não tem mais bobo, né? Não tem mais bobo. Muito bem. E a FIFA anunciou hoje 14 mudanças nas regras do futebol pelos próximos 2 anos. Entre os pontos mais relevantes estão a introdução oficial do árbitro de vídeo nas partidas e também a permissão para a 4ª substituição quando houver prorrogação. Outra mudança que chamou a atenção é de que uma mordida, como a de Soares em Chiellini na última Copa, agora está incluída oficialmente como falta direta. Vale ressaltar que o árbitro de vídeo já estará presente nas 64 partidas da Copa da Rússia. Para você ver todas as mudanças que a FIFA implementou, tá tudo lá no site gazetesportiva.com. Vocês gostaram dessas mudanças? Vocês querem que eu fale aqui as mudanças? Não precisa, Michele. O que me chama a atenção é o seguinte, olha, que eu me lembre, eu assisti, como jornalista eu cobri 3 Copas, a 90, a de 94 e cobri a de 2002. Agora, o resto das Copas eu assisti, ouvi em 58, ouvi em 62, aí veio a de 66, que também a que a gente ouvia só pelo rádio, a TV não passava. Aí de 70 para cá, acompanhei todas as Copas, ou presente ou pela TV. Gente do céu, eu só vi um cara morder o outro, que foi o Soares. E já colocaram aqui. E agora os caras colocam uma exceção. Uma exceção. De todas as Copas, só houve uma mordida num cara e uma cabeçada no peito. Que foi o Zidane no Materazzi. Então, quer dizer, pera um pouco. Desde quando uma exceção das exceções vira regra? É um negócio absurdo. Esse cara não tem nada que fazer. Está todo mundo se mordendo lá. Não tem nada que fazer na FIFA. Quem vai morder? Alguém. Se eu morder você, o que acontece? O garrafa? Morder o garrafa. Entra no meio dele, quebra a perna dele, vamos morder ele. Pô. Não acontece nada, eu vou te dar uma mordida. Ó, e tem aqui, ó, jogador substituído pode ficar no banco de reservas. Não, isso aí já acontece, né? Ok, ó. Já acontece. 4ª substituição é o que a gente falou, permitido. Isso é legal, porque a prorrogação é puxada. Sim, sim. Aqui, ó, se um jogador sair para ajeitar equipamento, chuteira, camisa, calção, meião, e voltar sem autorização, interferindo na partida, será punido com falta, tiro direto ou até pênalti. Isso acontece hoje, né? Se for dentro da área. Se ele voltar por trás do gol. O importante é não mexer 11 contra 11. 2 tempos de 45. Agora tem uma coisa engraçada. Tá bom, árbitros não podem carregar câmeras em campo. Por que eles carregavam? Porque não, tinha... Para tirar selfie? Não é câmera. São aquelas câmeras, mini câmeras, em forma de botão, em forma de GoPro, essas coisas. Sério? Que às vezes câmeras eles usavam para acompanhar o que o juiz estava vendo, vamos dizer assim. Né? Isso não pode mais. Isso eu acho acertado, porque o juiz tem que ter uma certa privacidade para julgar, né? É uma coisa que você botar uma câmera em você e ficar online o dia inteiro, né? Aí não. Não pode mais ter câmera. Não pode. Aí eu acho que o juiz, para julgar, tem que ter a sua privacidade. Ele recorre ao árbitro de vídeo. Bom, agora é hora de falar do Santos. Quinta-feira tem jogo contra o Luverdense pela Copa do Brasil, mas o assunto mais comentado no treino de hoje foi a goleada sofrida no final de semana, né, para o Grêmio. Veja com o Fernando Gavin. A goleada de 5-1 sofrida para o Grêmio ainda machuca. A gente ficou bastante chateado, né? Óbvio que a gente ficou também envergonhado, né, de sofrer uma goleada de um resultado assim. Acho que se a gente consegue ir com 1-1 ali para o intervalo, a gente seguramente não sofreria tantos gols. A derrota mexeu demais com os jogadores. No jogo de Porto Alegre, as imagens da televisão flagraram uma discussão duríssima entre o volante Alisson e o goleiro Vanderlei. Mas Dodô, na entrevista coletiva, fez questão de minimizar o que aconteceu. Descontrole se eles tivessem se agredido, né? A partir do momento que tem essa discussão dentro de campo, é que hoje em dia tem tantas câmeras que é impossível esconder, né? E acho que não era nem o objetivo deles esconder, a insatisfação que era geral, mas acho que faz parte, a gente já está no futebol há tantos anos, né? É uma coisa comum, até mesmo em treinamentos, né? Isso mostra a vontade
de vencer e de melhorar. A mais dura derrota do ano deixou o Santos em 16º lugar na tabela do Campeonato Brasileiro, à beira da zona de rebaixamento, e gerou fortes protestos da torcida. Apesar disso, Dodô ainda não acha que o time está em crise. Lógico que a pontuação e os resultados diante de poucas rodadas assim não é um absurdo, não é uma crise, mas esse último resultado, óbvio que nos deixa bastante chateados e o torcedor também, né? A gente entende, a gente tem que aceitar as críticas, procurar evoluir, trabalhar, e esse é o único jeito da gente seguir em frente, né? Mas para evitar mesmo que a crise se instaure no clube, a única receita é vencer. Ao menos, o Santos tem, em tese, 2 adversários perfeitos para reagir dentro da Vila Belmiro. Na quinta, o Peixe joga pela Copa do Brasil contra o Luverdense, que só ganhou um dos 4 jogos que fez pela Série C. E depois enfrenta o Paraná, lanterna do Brasileirão. A gente vem no momento que a gente precisa somar pontos, né, no Brasileiro. Antes disso, temos umas oitavas de finais da Copa do Brasil, que é muito importante. Acho que temos agora 2 jogos em casa, onde a gente pode realmente fazer essa diferença aí do lado do nosso torcedor, né, que tem nos ajudado bastante aqui também. Chico, é o Santos tendo que se refazer depois da paulada que levou. Isso que eu ia falar. É aí 5-1 é difícil. É aí que a gente vai ver o quanto o grupo está fechado, o quanto o Jair tem o grupo na mão. Teve aquela discussão, parece que foi o Alisson com o Vanderlei, que é coisa para mim de jogo, um xingou o outro e morre dentro de campo, mas a gente vai sentir nessa sequência, porque a paulada foi grande, Chico. Foi grande, é a mesma coisa. Eu estava lembrando aqui do 7-1 que o Brasil levou na Copa. Até hoje ninguém se conforma com isso aí. É o tal do eterno, né? É a eterna goleada. Então você tem o 7-1 do Corinthians em cima do Santos, você tem goleadas do Santos em cima do Corinthians, coisas que você não esquece. Uma vez eu assisti um Palmeiras e Santos nos anos 60, que os Palmeiras ganhou de 5-0 do Santos com Pelé e tudo. Eu pulei o muro lá do Parque Antártico para ver esse jogo. Tinha mais de 60 mil pessoas lá no Palestra Itália. Eu não sei como entrou tanta gente, cara, mas eu pulei para ver. E eles meteram 5-0 no Santos. E foi difícil para o Santos do Pelé se recuperar naquela época. Você imagina agora para esse Santos aí que não tem nenhum Pelé, né? Então é complicado. 5-1 é uma trauletada daquelas que o time precisa ter muita cabeça para se levantar. Ainda bem que foi para um time como o Grêmio, né? Foi para um time forte e tal, porque... Mas é dose mesmo. Mas o Palmeiras ganhou de 5-0 do Santos em 62. E era o Santos. E o Palmeiras tinha Ademir da Guia, Dudu. Era a primeira academia. Quer dizer, é uma coisa assim que... Pena que não tinha videotape como tem hoje e não dá para ver. Mas foi umas... O Palmeiras arrasou o Santos. Bom, e falando em Palmeiras, entra em campo amanhã, Chico Lang, contra o América Mineiro, né? O Verdão, num duelo válido pela primeira partida das oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo vai marcar também a volta de Marcos Rocha a BH. Acompanhe na reportagem de Adriano Dolfi. Será uma noite especial. Em um jogo, o lateral Marcos Rocha irá reencontrar amigos, um ex-clube e um estádio onde foi vitorioso. Olha, estou bastante feliz em estar voltando em Minas para poder reencontrar minha família, jogar dentro do Independência, onde que eu tenho uma história, momentos marcantes, e tenho certeza que vou começar a construir a minha história também com o Palmeiras. O lateral passou por um período de críticas exatamente entre a final do Paulistão e o empate com o Boca Juniors. Quando a crítica é construtiva, você procura absorver da melhor maneira possível, procura transformar isso em melhoria. E isso foi conversado, né, de uma maneira muito tranquila, sem cobrança que viesse afetar de alguma maneira o nosso rendimento dentro de campo. E a conversa parece que surtiu efeito. O lateral fez até gol contra o Furacão. Olha, fiquei bastante feliz pelo gol, fazia tempo que eu não fazia também, acho que a emoção ali junto com meus companheiros, diante de toda a nossa torcida que compareceu em Curitiba, a gente ficou bastante feliz pelo grande número de torcedores. E eu venho trabalhando a cada dia, tentando mostrar minha qualidade, tentando ajudar o Palmeiras a vencer. Acho que é importante conseguir um título esse ano expressivo para que eu possa ainda ganhar mais a confiança da diretoria, para que, quem sabe, no final do ano
ocorra, né, essa compra definitiva. Nesta quarta-feira, o Palmeiras inicia a disputa da Copa do Brasil 2018. Um título que, na visão do lateral Marcos Rocha, seria importantíssimo para o Palmeiras neste ano. Copa do Brasil é uma maneira mais fácil mais curta, né, de você chegar até a Libertadores, né? Hoje a gente entra já nas oitavas, então são poucos jogos para você se tornar campeão, mas pelo investimento o Palmeiras tem que brigar por todas as competições e a gente está focado, independente de quem entrar ou não, para que a gente possa fazer o nosso melhor e ajudar o Palmeiras a vencer. Ô Chicão, você me permite o seguinte, para ser bem curto e grosso em relação ao Palmeiras. Palmeiras joga com Boca, vai ser cobrado o resultado. Palmeiras joga com a Chapecoense, vai ser cobrado o resultado e bom desempenho. Não é? Então, será sim o ano do Palmeiras. E mais internamente do que externamente. E por que isso? Pelo elenco que tem, porque cria-se uma expectativa do Palmeiras brigar por todos os títulos. Então, o Roger sabe disso, os jogadores também, como disse o Marcos Rocha. Para mim não é novidade não, Chicão. Para mim também não. E os conselheiros, o pessoal ligado da diretoria, que já estão pensando na reeleição, o que eles vão reeleger e tudo mais, é que cobram mais do que o próprio torcedor. Porque o torcedor, no fundo, cobra. É evidente que quer que todo jogo o Palmeiras vença. Mas sabe que não é assim, né? Tem uma hora que o time vai perder. Agora, os conselheiros é que ficam pressionando. Ficam brigando entre eles lá dentro e é uma confusão dos demônios. Então, eu espero que isso não atrapalhe o Palmeiras, porque o Palmeiras embalou. O Palmeiras embalou. De todos os paulistas, é o time que mais embalou esse ano, né? Então vamos ver se o Palmeiras chega onde chegar e que chegue longe, porque é sempre bom para o futebol brasileiro e paulista que um time paulista esteja bem. O São Paulo amanhã decide o futuro na Copa Sul-Americana contra o Rosário Central no Morumbi. O repórter Alexandre Silvestre tem as informações do Tricolor. Fala pessoal, aquele abraço. O professor Diego Aguirre, como de costume, fechou o treinamento tático aqui no CT. São Paulo fazendo mistério, se preparando com portões fechados, basicamente para o jogo decisivo de amanhã pela Copa Sul-Americana no Morumbi contra o Rosário Central. É a primeira fase da Copa Sul-Americana na ida 0-0 na Argentina. Dá para cravar que o Rodrigo Caio, zagueiro, em fase final de recuperação de uma lesão no pé, está fora. Também porque no jogo de ida foi expulso, vai cumprir a suspensão. E o Everton, ponta esquerda, recém-chegado do Flamengo, não está inscrito nesta primeira fase da Copa Sul-Americana. Aguarda ansiosamente por uma classificação do São Paulo para poder ajudar o tricolor daqui para frente, caso o São Paulo sobreviva diante do Rosário Central amanhã no Cícero Pompeu de Toledo. O São Paulo joga por uma vitória simples, empate de 0-0, leva a decisão para os pênaltis. Na Copa Sul-Americana existe o critério de gol fora de casa para desempate, ou seja, empate com gols é o resultado que interessa à equipe argentina. Algumas dúvidas, Nenê e Militão, que estão com desconforto muscular, a tradicional contratura na coxa. Eu conversei rapidamente com os dois na passagem deles do vestiário para um dos campos aqui do CT. O Militão disse que está bem melhor e o Nenê mandou aquele sorriso maroto, deixando no ar uma interrogação. Os dois treinaram, pelo menos enquanto estivemos aqui dentro registrando as imagens no início da atividade, no aquecimento dos jogadores. É isso, o São Paulo se preparando às escondidas para um jogo decisivo. É o que resta para o tricolor: sobreviver, avançar na Copa Sul-Americana, tentar o título, uma vaga na Libertadores do ano que vem, além do Campeonato Brasileiro por pontos corridos. Um abraço, boa noite. Olha, vou falar uma coisa para você, Garrafa. O São Paulo está começando a acertar o pé. E isso é importante, porque, embora tenha caído fora da Copa do Brasil, ele tem chances do Campeonato Brasileiro. Porque tem muito jogo pelo Brasileirão ainda. Então, o Duílio teve aí domingo, e eu falei para o Duílio, o Corinthians já ganhou um campeonato, será que ganha 2? Quer dizer, é difícil você ganhar 2 campeonatos no ano. E muita gente briga para ter um campeonato só. Então eu acho que esse negócio, o Corinthians já fez o que tinha que fazer esse ano, na minha opinião. Mas o São Paulo ainda pode ser campeão do Brasileirão, porque está começando a pegar no breu.
Bom, resultado final da enquete do site gazetesportiva.com. O Corinthians deve priorizar a Copa do Brasil ou o Brasileirão? A maioria respondeu que o Corinthians deve priorizar a Copa do Brasil, 67% dos votos, 57 milhões, não é para qualquer um, né? E lógico, só tem uma pindaíba de não dá para comprar um bom reforcinho, né, Garrafa? Opa. Bom, Garrafa, eu te encontro aqui no Gazeta Esportiva. Chico Lang, a gente volta a se encontrar na sexta-feira, 4 anos sem o grande Jair Rodrigues. Beijo, tchau.